na manhã de hoje a visita do FUNPREV, aqui representado pela presidente do Conselho de Administração, a Alia Sayad Rodrigues, e pelo secretário do FUNPREV, o Kleber Ritter de Souza. O tema que traz eles aqui é um tema bem específico, né? É um recadastramento que o FUNPREV está fazendo de seus integrantes, daqueles que fazem parte do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Tupã-Siretã. Mas eu vou aproveitar a presença tanto da Alia quanto do Kleber para a gente ampliar um pouco mais a informação, até para a nossa comunidade, quem não é integrante do FUNPREV, de repente entender o que é o FUNPREV, como ele funciona, quais os objetivos, quais as normativas, enfim, como é que ele age e a importância dele também, não só para os servidores públicos, mas também para a sociedade como um todo, né, que ele dá estabilidade aí a essas pessoas que prestam serviço nos órgãos públicos municipais aqui em Tupã-Siretã, para que durante a sua vida profissional ele consiga estar se preparando para a Previdência quando for a oportunidade. Alia Sayad Rodrigues, presidente, vamos começar com a senhora. Bom dia, como é que está, Alia? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Satisfação de tê-la por aqui, Alia. Você é presidente do Conselho. Como é que você chega a ser presidente? De que forma você é eleita? Enfim, por que você é presidente hoje? Eu sou presidente hoje pela indicação, por portaria, por indicação do prefeito municipal. Até na época eu entrei, era o prefeito Carlos Augusto. E permaneci com a concordância dos pares, do colegiado. Para ser presidente do conselho, deve haver o consenso do colegiado. A decisão é dos pares. Perfeito. O que é o FUNPREV? Como é que você definiria o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Tupã-Siretã para quem não o conhece? Bom, o fundo, ele é o regime próprio de previdência social. Nós temos o regime geral de previdência, que é o INSS, né, onde aquele funcionário lá do mercado X, ele vai se aposentar pelo regime geral de previdência. Nós, concursados efetivos do quadro dos servidores municipais de Tupã-Siretã, que fizemos concurso público, nós, de forma compulsória, nós temos que ser ligados ao regime próprio de previdência, que é o fundo, que é o FUNPREV, que chamamos, né? O regime próprio de previdência, é o nosso INSS. Né? Então, existe um regramento legal, através da Lei 9717, de 1998, onde ali determina as regras, né, do funcionamento e organização deste regime próprio de previdência. E ele existe e nós temos uma composição, né? Ele é formado por colegiados, nós temos o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, onde nós temos hoje na pessoa da Maria Luísa Salles, ela é responsável pela parte financeira, né? Mas quem faz todo esse gerenciamento dos recursos é a gestora de recursos, que é a Ignez Senger. É ela que tem os comandos, o controle. E acompanha ela também um comitê de investimentos que acompanham as bolsas, né? Acompanha as movimentações dos fundos de investimento. Hoje, este comitê de investimentos ele tem uma certa remuneração, né? Através de uma FG. Mas os demais membros que compõem os conselhos não recebem. Então, apenas quem recebe é a gestora de recursos e o comitê de investimentos. E os colegiados, que é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, eles têm funções, atribuições, de forma ordinária, né? Nós realizamos reuniões, sessões e deliberamos. Então, os conselhos eles fazem o acompanhamento do trabalho que a gestora executa junto com a diretora financeira e o comitê de investimentos.
Bem, o próprio nome diz, ele abrange os servidores públicos de Tupã-Siretã, quer dizer, a princípio a pessoa pode pensar assim, é prefeitura. Mas é prefeitura e Câmara também? Tem algum outro ente que seja atendido? Também, até passo a palavra ao colega Kleber. O Kleber, aliás, é servidor da Câmara Municipal de Tupã-Siretã. Bom dia, Kleber, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã, os cidadãos que acompanham as plataformas digitais da Rádio Tupã aí também. Bom dia a todos. Fazem alguns anos já que a gente secretaria aí o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. O fundo é composto pelos servidores efetivos, também chamados os estatutários, né? Uhum. E, inclusive, temos estatutários no Poder Legislativo também, onde eu sou um dos representantes. Nós temos outros colegas que são representantes também, até porque tem um interesse geral, né, para todos nós, e viemos acompanhando efetivamente desde 2002 o funcionamento do Fundo de Previdência. Estamos aí na iminência de darmos uma alterada. Possivelmente em 2023, o fundo passará a ser autarquia, terá mais autonomia, mas bem mais responsabilidades também. Uhum. Isso aí é um projeto que está nas mãos do Executivo, possivelmente ainda vai ser apreciado esse ano, mas isso aí é para um outro momento que a gente possivelmente vamos vir aqui e esclarecer para os servidores também, todos os servidores públicos efetivos que têm interesse nisso aí. Vamos falar um pouquinho dos números. Vocês têm ideia quantas pessoas estão hoje, são integrantes do FUNPREV e também qual é a situação atual do FUNPREV na questão de recursos? Mas quantos compõem aí o FUNPREV hoje? Hoje nós temos servidores ativos na prefeitura, né, no dia de hoje, concursados, 538 membros ativos. Tá? E aposentados e pensionistas, nós temos 260 pessoas, sendo 214 inativos e 48 pensionistas. Uhum. É um número bem expressivo de aposentados, né? 260 ao todo, entre aposentados e pensionistas. Entre aposentados e pensionistas. Isso. Esse fundo... Como é que os recursos chegam até ele? O que compõe e como é que está a situação financeira do fundo hoje, Kleber? Bom, Miguel, uma novidade que ocorreu fazem 2 anos, que os inativos passaram a contribuir também. No fim do ano de 2020, os inativos passaram a contribuir também. E é a contribuição dos servidores ativos, dos inativos e também a parte patronal. A parte patronal, aí tem um percentual que o ente recolhe mensalmente. E também tem a parte dos servidores e também nós temos as alíquotas suplementares. As alíquotas suplementares é aquele cálculo previsional que tu faz uma previsão para daqui 30 anos, 40 anos, e seria o valor necessário para cobrir uma perspectiva, um número de aposentados e pensionistas da época, para daqui 30, 40 anos, o fundo ter a saúde financeira para cobrir as despesas. E por isso é a importância desse recadastramento que nós vemos aqui, para nós termos os dados dos menores, filhos menores, esposas, idade das esposas, idade dos servidores, para que nós possamos fazer um estudo, uma empresa qualificada, contratada pelo fundo, fazer um estudo de uma perspectiva de vida e uma perspectiva daquilo que o fundo vai gastar até certa época. Então, o objetivo principal da nossa entrevista hoje seria chamá-los, estimular para o recadastramento, que é de suma importância para a nossa vida financeira do fundo. Aliás, vocês estão fazendo isso e se preocuparam tanto que investiram aqui na Tupã para divulgarmos isso também, não só agora através dessa entrevista, vocês estão fazendo uma campanha de estímulo
para que os integrantes vão lá. Olha, falta muita gente, como é que tá os dados do recadastramento hoje? Hoje nós temos de servidores ativos, faltam 72 pessoas, tá? Dos ativos. 72 colegas, né? Isto compreende um percentual que já fez o recadastramento dos ativos, 86,62%. Quer dizer, a grande maioria já fez. Dos ativos. Dos ativos, isso, certo. tá? Mas ainda tem 72 pessoas que têm que fazer. E dos demais? Dos inativos ainda faltam 125 pessoas. Percentualmente isso é grande? 51,92%. Metade. metade. Arredondando, né? Então, um pouco mais da metade que faltam ainda fazer. Porque o Kleber já deu uma pincelada. É importante fazer esse recadastramento para que possa ter saúde financeira daqui a 20, 30, 40 anos, enfim, quando for. Qual é o período de atividade para a aposentadoria dos servidores? Existem diferenças? Existe um padrão só? Como é que... Não, ainda o nosso ainda não foi adequado à lei federal, né? Que teve a reforma da Previdência, nós ainda temos a nossa legislação própria. Possivelmente vão ser feitos estudos em médio prazo, digamos assim, para ver a capacidade de pagamento do fundo, né? Porque essa alíquota suplementar que a gente falou, que a gente fala para vocês, que é o valor que necessita ter para nós termos uma capacidade de pagamento, isso aí é pago pela prefeitura, né? Hoje, 31,28 hoje do percentual da folha. Da folha 31,28%? do porcento. É bem expressivo o valor. E ano que vem, 33,25%. E isto a municipalidade está pagando para que o fundo tenha, de acordo com os estudos de hoje, capacidade de pagar lá na frente. Exatamente. Hoje o fundo arrecada mais do que paga. Claro. Né? Sim, até pelo número baixo de aposentados, relativamente baixo de aposentados, o fundo ainda arrecada mais do que paga. Então, vai fazendo vai criando uma certa gordura, uma certa capacidade, reserva, uma certa reserva. Mas o estudo é justamente para daqui a alguns anos que vai ter o mesmo número de aposentados e o mesmo número de servidores trabalhando. Isso vai acontecer. Exatamente. Então, o estudo que é feito e essa margem assim, de 31,28% da folha é expressiva para o município. E é algo assim que talvez o município deixe de investir, fazer investimentos, em benfeitorias no município, para cobrir a necessidade do fundo, que é uma necessidade. Porque sem essa cobertura dos valores, não consegue as negativas da Previdência. Ah, sim. Então é um recolhimento obrigatório, que felizmente a administração tem cumprido, honrado. Como é que faz o recadastramento? Quem deve fazer? Como é que pode agir? Pode terceirizar para outra pessoa fazer? Enfim, ativos e inativos, como é que se recadastra? Bom, no site da prefeitura, quando você abre a página, ali já fala recadastramento, né? Então é através do site ou na própria prefeitura no setor de protocolo. Mas e quem não mora em Tupanciretã? Né? Quem não mora em Tupanciretã, como que faz esse recadastramento? Também pelo site, mas aí eu quero entrar na questão da prova de vida. É isso que eu estou querendo comungar aqui, né? Este recadastramento, ele também vai dizer para o FUNPREV quem está vivo, né? Sim. Os aposentados que ainda existem. Né? Então, como tu me perguntaste, é através do site ou no protocolo da prefeitura. Tá? O titular, a pessoa que faça parte do FUNPREV ali. Até quando pode ser feito isso, Olha? Pelo site até 30 de novembro. Agora. Né? Inclusive, existe uma ordem de serviço, número 018, né, emitida pelo secretário da Administração, Giovanni Dalmas,
Essa ordem de serviço ela é de 5 de outubro, onde ela prevê que quem não fizer o recadastramento pode sofrer uma pena de suspensão dos vencimentos, né? E nós, enquanto Fundo de Previdência, nós vamos acatar isto, né? Porque nós precisamos que todos façam seu recadastramento, né? Se há interesse de receber no final do mês, nós precisamos saber da vida, né? Da vida daquele aposentado. Tanto os ativos deixariam de receber a sua remuneração pelo seu trabalho. Sim. E os inativos, que seriam os aposentados, deixarão de receber a aposentadoria. Sim. Teoricamente é isso, É a partir isso do dia aí. 1º. Sim, até fazerem o recadastramento. Né? Sim, claro, não perde o direito, né? Aliás, mas a partir do dia 1º pode, então... Pode haver a suspensão. Suspensão da remuneração. Isso. Corre o risco. Corre o risco. Tá na regra ali. Nós temos cerca da metade dos inativos e uns 14% ali dos ativos. Dá tempo de fazer? Eu acho que dá, né? Se quem quiser fazer. No site deve ser 3 minutos para fazer. Rapidinho. É rapidinho. Só uma complementação do que tu me perguntaste ali, o que pede, né, este recadastramento? Então, é a identificação do segurado, estado civil, né, se ele está licenciado ou não, cedido, o tipo de vínculo, né. É importante porque todos esses dados eles vão entrar para um cálculo atuarial, né? O porquê que existe esse recadastramento. No ano de 2019 nós fizemos o censo, né? Já tivemos uma boa atualização e agora estamos fazendo de novo porque isso tem reflexos lá no cálculo atuarial, né? Esse cálculo ele é uma estatística como o Kleber falou, porque o fundo, hoje ele existe, mas tem que haver uma previsão para daqui 20, 30 anos. Né? Vai haver dinheiro para pagar a funcionária Maria daqui 20 anos? Ela vai estar aposentada, ela quer receber, ela contribuiu. Ela fez a parte dela, né? Fez Isso. Então, para ver essa solidez, tem que ser acompanhado ano a ano. Perfeito. Que número se tem hoje? Que recursos o fundo tem, Kleber? Isso pode ser divulgado? Pode. Pode. É público. É público. As informações do fundo todas são públicas. Até nós gostaríamos mais que os servidores efetivos nos instigassem mais a prestar informações. Né? Porque, na verdade, nós fizemos parte do conselho, tem toda uma estrutura, onde essa estrutura aí tem várias exigências, né? Inclusive... ficha criminal, não pode ter antecedentes criminais. Nós, como disse a Alia, tem o Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Direção Executiva. 50% desses aí, até o ano que vem, vai ter que ter certificação. E essa certificação não é a certificação com o cartão. A certificação vai ter que ser, tu vai ter que saber o necessário para fazer parte do fundo. Além disso, vai ter que ter curso superior, esses que ingressarem agora. Os novos que ingressarem agora, vai ter exigência de curso superior também. Então, é algo assim que nós fazemos questão que os outros colegas participem e tenham informações a respeito. Eu tenho aqui o valor da última reunião que foi divulgada no mês de outubro. Mês de outubro nós tínhamos o valor de 93 milhões e 300 mil. É um valor, hoje tu pode bem ver, significativo. Mas mesmo assim, para daqui é insuficiente, né? Existe um déficit atuarial, digamos assim, para daqui 32 anos. Por isso está se agindo agora para exatamente se ter de uma forma preventiva, digamos assim. Perfeito, muito bem. Bom, se você é servidor ativo ou inativo da Prefeitura ou da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã, você está sendo convocado a fazer um recadastramento, né? Ele deve acontecer até esse dia 30, presencialmente no protocolo da Prefeitura ou pelo Undoc, que é o site ali da Prefeitura, você pode fazê-lo, né? E a ALIA, inclusive, colocou à disposição
os contatos lá junto à prefeitura, se alguém quis precisar, porque de repente a pessoa ou não tem acesso à internet, ou tem dificuldade de agir, ela pode ter o auxílio de vocês também, né? No sentido de preencher corretamente e fazer todo esse processo para que não haja nenhum incômodo com relação à remuneração e principalmente para que o fundo possa fazer essa avaliação, contratar essa avaliação e saber como se preparar para daqui a, como a Alia falou, 10, 20, 30, 40, 50 anos, que é o período que as pessoas estarão trabalhando e depois sendo aposentadas pela prefeitura. Bem, isso está acontecendo e a gente, é claro que fica à disposição do fundo para outros momentos, trazemos mais detalhes e nesse momento reforçar então a questão do recadastramento. Mas eu vou inverter agora a hora de deixar o microfone à disposição do Kleber, se algo mais ele queira colocar na condição de secretário, para a Alia depois concluir então a participação do fundo nesta manhã aqui no programa Variedades. Kleber, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, só para ilustração aí, como eu disse anteriormente, eu tenho o privilégio de poder fazer parte do fundo desde o ano de 2002 e acompanhei a evolução. Infelizmente, temos colegas competentes, né? Nunca fui presidente do fundo, até porque sou servidor da Câmara, então eu acho que vale mais os representantes do Executivo serem os presidentes, digamos assim. Mas estamos sempre no auxílio e acompanhamos a efetiva evolução do fundo, né? Então, é importante se destacar a seriedade e o compromisso com que todos os conselheiros vêm, debatem, perdem tempo nos seus afazeres profissionais, assim, para dedicar aos colegas, né, ao futuro dos colegas. E assim mesmo também, né? Claro. Então, só para registrar isso aí, também pedimos a colaboração dos colegas para o efetivo recadastramento de cada um. Perfeito. Alia, mais algum detalhe, por favor? Sim, voltando um pouquinho no tempo, na época do prefeito Carlos Augusto, nós tivemos um episódio de que nós devemos acompanhar o repasse dos recursos da prefeitura para o fundo, certo? E teve um momento na gestão do Carlos Augusto que houve atraso. Aí então nós reunimos o colegiado e o colegiado decidiu então que nós fizéssemos a suspensão, né, do FPM. Foi uma única vez que o fundo precisou, de uma forma imperativa, agir para que não acontecesse mais o pagamento, né, o repasse, né, do executivo para o fundo. Houve uma única vez. E a partir dali, nunca mais houve atrasos. E eu quero deixar os colegas a par de que, tanto no governo do Carlos Augusto, Brum de Souza, e agora do Gustavo Herter, os repasses são feitos mensalmente. Porque nós fizemos reunião, temos o livro ATA, eu não sei se aqui tem live, né? Tem. Livro ATA, ele é um livro público, ele está na minha sala, à disposição, quem quiser tomar conhecimento do que acontece nas reuniões do Fundo de Previdência. Ela é uma reunião pública, aberta, está aí o secretário que faz os registros. E então eu quero que os colegas e a população como um todo se sintam tranquilizadas de que o repasse acontece e o Fundo de Previdência hoje ele está em dia, né? Existe um déficit atuarial, ele é alto e dentro desta alíquota suplementar está sendo repassado para os cofres do fundo. Como o Kleber falou ali, neste ano nós temos uma alíquota de 31,28%. Em 2023, ela vai para 33,25%. E de 2024 a 2054, que é a previsão que está nesse estudo, neste cálculo, que é feito todos os anos por uma empresa, como ele disse, vai para 34,80% e para. Então, veja bem, é uma responsabilidade do Executivo.
E isso é uma questão de gestão pública, né? O prefeito e sua equipe de secretários sabem que existe a Previdência, que é a nossa aposentadoria. Enquanto a aposentadoria dos cargos de confiança, do prefeito, vice-prefeito, enfim, INSS, está sendo recolhido mensalmente. Então, é o nosso RPPS, é o nosso FUNPREV. E nós, servidores públicos, temos interesse nisso, porque é a nossa aposentadoria. Então, tu me diria assim, mas qual é a tua preocupação? Vocês não são remunerados para estarem dentro do Fundo de Previdência. Mas qual é a tua preocupação com isso? A preocupação é que eu quero zelar para ter certeza e segurança de que no dia de amanhã eu vou ter uma aposentadoria e que esse fundo exista e não quebre. Né? Para isto, nós temos que acompanhar, temos que exigir do prefeito, temos que cobrar da Secretaria da Fazenda e acompanhar mensalmente. É um trabalho árduo, porque muitas vezes tu tem que enfrentar colegas, tem que exigir, né? Mas isto faz parte e nós estamos aqui, como vocês viram, à frente de mais de quase 700 funcionários, 538 ativos e 260 pensionistas inativos. Então, é um número expressivo de colegas, como eu digo para o Kleber e para todos na reunião, estão atrás de nós. Nós estamos à frente, nós temos responsabilidade e compromisso com isto. Perfeito, muito bem. Bom, você teve mais detalhes, você que é servidor, né, com detalhes que você com certeza sabe, mas podem ter sido ampliados um pouco mais. E a comunidade como um todo, nessa transparência aí que tanto a Alia quanto o Kleber trouxeram para você, os dados do fundo, ressaltando que o foco principal da presença deles aqui é que os 538 ativos e 260 inativos façam o recadastramento. Uma boa parcela dos ativos já fez, uma boa parcela dos inativos ainda não fez, mas em ambos há ainda pessoas que precisam fazer, e o prazo é até agora, essa semana, até o dia 30, quando poderá então refazer, até esta quarta-feira, fazer o recadastramento dos integrantes, daquelas pessoas que fazem parte dos abrangidos pelo FUNPREV, Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Tupanciretã. Gostaria de complementar, sim, por favor? Tu fizeste uma pergunta ali hoje, a idade para se aposentar, né? Sim, Isso sim. aí muitas pessoas perguntam, mas com que idade eu posso me aposentar e quanto tempo de serviço? Então, eu tive esses dados atualizados na manhã de hoje, através do Recursos Humanos. Aposentadoria geral, homem, 60 anos de idade, com 35 anos de contribuição. Mulher, 55 anos e 30 anos de contribuição. Na aposentadoria especial, professor, homem 55 anos de idade e 30 contribuição. Mulher 50 anos de idade e 25 anos contribuição. Esses são hoje as regras para aposentadoria. Né, que, como o Kleber estava falando, pode ser avaliado e ser alterado. Isso, como aconteceu com a Previdência Pública também no INSS. Né? Perfeito, muito bem. Bom, obrigado, Alia Sayad Rodrigues, presidente do Conselho de Administração do FUNPREV, Kleber Ritter de Souza, secretário do FUNPREV, que nos trouxeram mais detalhes sobre o próprio fundo e especialmente sobre a questão do recadastramento que está acontecendo até esta quarta-feira, dia 30. São 9h49. Nós vamos ao intervalo comercial, mas eu já retorno.